Oi galera, aqui é a Prof. Jaque em mais uma aula de artes com vocês. Como é que vocês estão? Espero que bem. Então olha só, vamos dar continuidade ao tema que a gente trabalhou, que é a diversidade na música. A gente falou sobre a música em diversos povos, né? A gente falou sobre as músicas que curam, os rituais de passagem, comentei com vocês também sobre as músicas de divertimento, né? Que são essas músicas que a gente utiliza, que os povos, né, utilizam nesses momentos de lazer, para transmitir através de uma ludicidade o conhecimento cultural, né, de cada povo. A gente falou, dei até um exemplo para vocês sobre os rituais de passagem, né? Dei um exemplo de um ritual de passagem aqui do Ocidente e um ritual de passagem, né, dessas tribos, tanto orientais quanto indígenas, e a gente falou sobre as músicas infantis e as músicas para curar. E nós vamos falar um pouquinho hoje também sobre sobre exótico, né? As músicas exóticas. O que é exótico para vocês? Exótico basicamente é algo que está diferente, que está além do que a gente costume a gente ver, né? Então, é muito diferente, por exemplo, nessa imagem, a gente vê uma pessoa tocando uma flauta com um cesto na cabeça. Acontece, né, na nossa realidade, mas falando de culturalmente, né, de povos, é diferente pra gente, é algo que causa um estranhamento, né, que não é comum. Então, podemos definir, né, essa palavra exótica como algo extravagante ou esquisito, né, vindo de fora da nossa cultura. Então é algo extravagante, quando alguém fala, ai, nossa, que exótico, né, um casaco diferente, cheio de coisas, é exótico porque, de certa forma, ele soa esquisito, diferente da nossa cultura, né, do nosso dia a dia. Então, essa imagem, ela é um flautista, né, japonês, e ele está tocando essa flauta de bambu com esse cesto na cabeça, que é chamada de shakurashi. Pra gente é esquisito, né, mas para esse povo japonês, para esse flautista, é normal, né? Porque ele utiliza esse cesto para trabalhar a sonoridade dessa flauta, do som da flauta. Então, por isso que ele coloca esse cesto na cabeça. O mesmo acontece com alguns sons, como toques de celular que fazem conosco, com o nosso cotidiano. Eles podem ser bem diferentes, né, para quem nunca escutou, por exemplo, algumas tribos afastadas que nunca tiveram contato com a nossa civilização. Para eles o toque de um celular, ou até mesmo o celular, o objeto em si, ele é muito diferente, né? E ele causa um estranhamento e é exótico também. Então, até mesmo não precisamos nem ir muito longe, né, para uma tribo. A gente consegue ver pessoas que moram no interior, num local mais rural, né, mais afastado, mais retirado da cidade, que às vezes quando eles precisam vir, né, para a nossa realidade, causa muito estranhamento os sons do trânsito, até mesmo da televisão. Digo isso porque, por exemplo, na casa da minha avó não tem televisão, por uma questão também religiosa, por uma questão de crenças, né? Eles não têm televisão. Quando ela vem me visitar, ela se sente extremamente incomodada com o som da TV, que para mim é normal, um som normal que qualquer um consiga escutar. Para ela é muito alto, incomoda muito, sem falar que ela faz críticas engraçadíssimas sobre a TV, que ela não consegue entender como que a pessoa tá falando em outro lugar com você e ela tá vendo ali, e todo mundo tá vendo a mesma coisa. Ela acha impressionante, né? De certa forma, até é uma coisa impressionante, ainda mais para ela que não conviveu tanto com TV e nem convive, né, na atualidade. Enfim, celular também, ela tem celular faz pouquíssimo tempo, assim, e ela acha, quando toca, espera muito tempo para tocar, daí que ela lembra que o celular é dela e que o celular dela que está tocando.
Da mesma forma, a música desses povos, os instrumentos que eles tocam ou a maneira que eles utilizam, que eles usam a voz, podem nos parecer exóticas. Então, algumas músicas, elas de tribos distintas, elas apresentam algumas características vocais muito diferentes das nossas. Então, onde elas podem oscilar, né, a intensidade e o ritmo, né, que a voz é entonada dentro de uma música. Aqui eu tenho uma atividade para vocês muito legal, que a gente pode até fazer juntos, tá? Então assim, ó, da mesma forma que a gente julga algo exótico, que a gente tem contato, né, com algo que é muito diferenciado, alguns dos sons que consideramos normais podem ser considerados exóticos por outros povos. Então, partindo disso, pense em músicas que você conhece e escolha uma delas para cada situação descrita aqui embaixo. Então, ó, por exemplo, uma música indígena da Amazônia que consideraria exótica. Então, uma tribo, alguém, né, de uma tribo indígena, me digam uma música que ele consideraria muito exótica, muito diferente da cultura dele. Embora a gente trabalhe com pelo menos uma coisinha a gente tem em comum com as músicas, né, de outros povos, né, ou de ancestrais, pessoas mais da antiguidade, a gente tem algumas músicas que são muito diferentes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu acredito que seja muito diferente para uma tribo indígena uma orquestra, talvez, um piano, né, algum som de um piano, uma música a piano, que seja tocada toda instrumental em piano. Eu acredito que seja um tanto quanto exótica, né, porque o piano ele é um instrumento complexo, ele é grande, né, e o som dele é muito completo. Então eu acredito que seja considerado exótico. Uma música que seria exótica para uma pessoa que viveu no Brasil há 100 anos. Eu acho que uma música exótica, muito exótica, seria o funk, né? Porque uma pessoa que viveu há 100 anos atrás, ouvir o funk e automaticamente, como a gente falou, a música vem atrelada a movimentos, né? A maioria das músicas a gente consegue atrelar ela a um estilo também de dança. A música e a dança, elas andam muito próximas, né? Andam muito juntas, ou não necessariamente. Mas eu acredito que o funk seria diferente, assim, a batida, a tecnologia, o movimento. Eu acho que uma pessoa que viveu há 100 anos atrás, né, no Brasil, eu acho que seria bem diferente. Uma música que atualmente seus avós considerem exóticas. A minha avó considera exótico, com certeza, o pagode. Ela acha muito diferente, né? Ela não entende muito, porque, como eu disse para vocês, eu vou dar o meu exemplo, né? Ela vive por questões de crenças e religiosas, ela não escuta outros ritmos senão os da religião dela, né? Então fica difícil. Então eu acredito que o pagode seja o mais exótico, né? Mas discutam aí na casa de vocês, dá uma perguntadinha para os pais, avós, tios, né? Pega e faz uma chamada de vídeo lá e pergunta, dá uma discutida, conversa com eles para saber exatamente o que eles pensam sobre essas músicas exóticas. E você também, o que você tem de música exótica? Hoje tem uma categoria muito interessante, que se vocês quiserem dar uma pesquisadinha, dar uma aprofundada, que são as músicas experimentais. São artistas que se dedicam a trazer músicas, a trazer sons, criar sons, que necessariamente não precisa fazer um sentido para as pessoas, né, ao externo, e sim para ele mesmo. Então ele cria um sentido e uma ordem para esse estilo de música que seriam essas músicas experimentais, tá? E é isso aí, gente, muitas coisas para vocês pesquisarem, muitas coisas para vocês verem, deem uma olhada em tudo que vocês conseguirem sobre essas músicas exóticas, dão uma pesquisadinha, envolvam as pessoas nessa atividade para vocês entenderem um pouco mais sobre
música desses povos. Muito obrigada pela aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!